Olá, me chamo Maria Eduarda Cis, sou bolsista PIBIC, orientada pela professora doutora Geisa Costa. Ambas estamos vinculadas à Universidade Federal da Bahia. A minha pesquisa, ela tem como tema os tabus linguísticos, onde estamos estudando as variantes para a menstruação nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A língua, ela é heterogênea, estando sujeita a variações. Segundo Biderman 2001, o léxico ele reflete as tradições, a história, o presente e o passado, recortando realidades do mundo e definindo também fatos da cultura. Segundo o Dicionário Ferreira 2004, menstruação é a perda fisiológica de sangue de origem uterina, de caráter cíclico e que habitualmente retorna a cada período de cerca de 4 semanas. O sangue menstrual ele é visto em diferentes culturas de formas diferentes, mas costuma ser associado à impureza e odor. Em muitos lugares, existem-se os mitos e proibições do que uma mulher menstruada pode ou não fazer. Em alguns lugares, uma mulher menstruada não deve lavar o cabelo, não deve fazer bolo, senão o bolo sola, não pode comer ovo e algumas proibições relacionadas. Além disso, existe um certo tipo de constrangimento ou excesso de zelo quando o tema da conversa é menstruação. Os tabus linguísticos, segundo Guérius, se relacionam ao receio ou constrangimento em pronunciar palavras que, quando externalizadas, podem causar constrangimento. Guérius vai trazer que, assim, o tabu linguístico nada é mais do que a modalidade do tabu em geral, ou é um prolongamento dos demais tabus. Se uma pessoa, coisa ou ato é interditado, o nome ou a palavra que se lhes refere é o igualmente. Ou seja, se menstruação é um conceito tabuístico, o nome ou a palavra para se referir a ele também o será. Os objetivos da pesquisa são verificar a distribuição diatópica das variantes para a menstruação nas cidades do interior do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, verificar a variação diagenérica e diassexual, analisar os tabus linguísticos relacionados ao conceito menstrual e as suas variantes lexicais. A metodologia utilizada é a do projeto Atlas Linguístico do Brasil, onde fizemos a seleção e audição dos inquéritos, fizemos a catalogação dos dados, uma pesquisa lexicográfica, para a partir disso fazer análises quantitativas e qualitativas dos dados. A nossa rede de pontos foi de 17 cidades do interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e tivemos um total de 68 informantes, dividido entre homens e mulheres de 2 faixas etárias, ambos escolarizados até o ensino fundamental. Aqui é a nossa rede de pontos, nós tivemos 4 cidades no Espírito Santo e 13 cidades no Rio de Janeiro. Os informantes responderam à questão 121 do QSL, que diz: as mulheres perdem sangue todos os meses. Como se chama isso? Como resultado, nós tivemos as seguintes variantes no Espírito Santo: menstruação, tá de boi, misturação, nos dias dela, sinal vermelho e regras. No Rio de Janeiro tivemos menstruação, Chico, regras, nos dias dela, paquete, misturação, sinal vermelho e me formei. Observem que algumas dessas variantes ocorreram somente uma vez. Aqui nesse gráfico nós temos a predominância das variantes. As principais foram menstruação, boi, Chico e regras, com a observação que boi ocorreu somente no Espírito Santo e Chico ocorreu somente no Rio de Janeiro. Já regras e menstruação ocorreram em ambas cidades, mas em proporções diferentes. No segundo gráfico nós temos ocorrências de menstruação por sexo. As mulheres, em sua totalidade, responderam a pergunta respondendo como menstruação. Já os homens, com somente 42,40%, utilizou a variante menstruação, como resposta à pergunta 121. No terceiro gráfico, nós temos a variação geracional, onde boi, Chico, paquete e regra se mostrou variantes mais presentes no vocabulário de pessoas da faixa etária 2. Já a menstruação, nós observamos que ocorreu em ambas faixas etárias. Aqui temos um recorte de uma entrevista. Tem tantos. Vou falar, hein? Então pode falar. Não, menstruação, né? Fica menstruada. Eu ia falar, mas não pode, né? Não pode? Risos. Não pode, risos. É aquele negócio que todo mundo tem, todo mundo sabe, mas não pode falar. É muita coisa, muito nome feio, não pode. Nessa entrevista, o informante ele vai dizer, basicamente, que ele prefere dizer menstruação para não ter que falar outras variantes porque tem muito nome feio. Então, de alguma forma, ele acaba se limitando por conta dos tabus relacionados ao tema. As considerações finais é que menstruação é a variante majoritária. Verificou-se o uso de designações tabuísticas e eufêmicas para designar o sangue que a mulher perde todos os meses. As variantes boi, Chico, paquete e regra indicam uma marca geracional. Os falantes da faixa etária 2 demonstram ser o grupo que mais se associa aos tabus relacionados à menstruação. Observou-se uma relação direta entre as escolhas lexicais dos falantes e a cosmovisão cultural das comunidades. Essas são as nossas referências, os nossos agradecimentos à UFBA, ao ALIB, ao PIBIC e à minha orientadora. E a vocês pela atenção.